Olá! Você quer saber para que a gente come? Para que a gente faz isso? Quer? Então vem comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou Bárbara, eu sou mãe da Cecília e tenho aprofundado meus estudos em alimentação infantil centrada na família. E eu venho contar para vocês vários passos da alimentação, como ter sucesso na alimentação, sem brigas, sem estresse, de uma forma respeitosa, de uma forma divertida para a criança. E hoje é a gravação da live 23, eu transmito essa live pelo Instagram e eu quero que você acompanhe, que eu vou conversar com quem estiver online sobre como fazer, para que a gente come, para que a gente faz isso, que função que é essa na nossa vida, por que ela é tão importante, para que a gente precisa comer tantas vezes ao longo do dia. Essa foi a minha discussão. Se você ainda não acompanha as lives ao vivo, vai lá, tá muito legal. Acontece sempre às segundas-feiras, às 19h31, lá no meu perfil do Instagram, que é @barbaramoura.to. Toda segunda-feira eu vou estar lá às 19h31 e tenho um compromisso agora com vocês de liberar um PDF com um resumão dessa live. Só que esse PDF ele só vale a pena para quem assistiu. Então, se você está aí, assista essa transmissão que está muito legal, vai ser muito legal. E no meio dela vai estar a senha do nosso PDF. Então, fica aí comigo. Cheguei. Vamos aguardar a galerinha. Deixa eu fixar aqui. Oi. Theo chegando aí, ó. Tudo bem? Só escrevendo algumas coisinhas aqui. Oi, Ju. Ops. Oi, Dani. Só esperando o pessoal ir chegando aí pra gente começar a falar pra que a gente come. O horário marcado, na verdade, é às 19h31. Então eu entrei uns minutinhos antes hoje para vocês irem chegando aí, tá? Acabou de apitar aqui, ó, o meu cronômetro da live. Ai. Mas eu já estou aqui hoje. Oi, Sônia. Já estou aqui hoje, cheguei cedo, trabalhando desde cedo. Acho que eu nunca estudei tanto na minha vida ultimamente, tá? Sobre TO, alimentação, tudo, para passar tudo mastigadinho para vocês. E como é bom estudar, né? Não. Como é bom. Oi, Muniz. Gente, aqui tá um frio de lascar. Tô com a cadeira do meu marido hoje, ó. Tô toda chique. Me achando aqui com essa cadeira. Mas vamos lá, ó. 19h31. Acho que a gente já pode começar o nosso assunto de hoje. Pra que a gente come? O que eu vou falar disso, né? O que eu vou... Não dá pra falar exatamente todas as funções, todos os porquês da alimentação. A gente come principalmente pra gente estar vivo, né? Questão de sobrevivência. A gente precisa sobreviver, a gente precisa estar aí nesse mundão, trabalhar, estudar. Às vezes a gente está meio parado aqui, dá uma fome porque você está estudando demais. Faz parte do processo a alimentação. E assim, muito globalmente falando, a alimentação ela tem função de sobrevivência, função social e função de prazer. Mas hoje, o que eu quero falar com vocês especificamente? Essa palavra é assim que fala? Nem sei. É sobre as funções fisiológicas, as funções de sobrevivência da alimentação. Para que a gente come? Por que a gente come? Nesse aspecto de sobrevivência, nesse aspecto fisiológico. Então, eu quero aprofundar o assunto hoje
nessa questão da sobrevivência, nos aspectos fisiológicos. Para que a gente come nessa função? E deixar muito claro, porque às vezes a gente fica meio no desespero, achando que o menino está comendo pouco, está comendo demais, está comendo assim, está comendo assado. Mas a gente tem que entender o que acontece lá no nosso organismo, o que acontece com a gente que vai pedir com que a gente precise comer. O que diz lá dentro que a gente tem essa necessidade de comer, né? Que a alimentação é uma necessidade de uma máquina, igual um carro. Um carro que está ali funcionando, ele precisa de quê? De combustível para continuar funcionando. Mas a gente não vai ficar colocando combustível sem ele precisar. Se o tanque está cheio, a gente não fica colocando combustível. Se está meio tanque, aí às vezes você fala assim, mas eu vou fazer uma viagem, então eu preciso completar esse tanque. Aí você completa esse tanque. Agora, se você vai só fazer as coisas que você já faz no cotidiano e tudo, sabendo que quando o tanque acabar, você vai ter onde encher, você não vai encher, você vai esperar ele esvaziar um pouco para depois você encher. E a alimentação é mais ou menos isso, é a necessidade do nosso corpo por esse combustível. Então a gente não fica enchendo o nosso corpo todo momento. Se isso está acontecendo, tem algo errado, né? Tem uma ansiedade por trás, tem alguma questão psicológica aí por trás e é preciso entender esse mecanismo. Mas o nosso corpo funciona da mesma forma. Então, quando a gente tem a necessidade de colocar mais alimento, porque né, a nossa energia ali de movimentar e continuar vai cair, vai diminuir, a gente vai lá e põe mais alimento lá dentro. Então, é uma necessidade interna, uma necessidade da coisa acontecer, né? Do nosso corpo se movimentar, das células funcionarem, tudo. Então, basicamente, é disso que eu quero aprofundar com vocês, tá? Então, nós vamos ver essas funções básicas, as funções fisiológicas principais que nós temos. Eu vou ver isso com vocês. Para que as crianças comem e o quanto elas precisam comer. Então, olha só isso. Para que as crianças comem e o quanto elas precisam comer? Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir isso. Então, pega esse aviãozinho aí, tá vendo? É um triângulozinho. Aperta ele e manda para a galera que você conhece e chama para participar dessa live. Compartilhar conhecimento, gente. Eu compartilho com vocês e vocês compartilham com outras pessoas. Não fique só para vocês, por favor. Comer para viver ou viver para comer? Qual que é a ideia, né? Então, para a gente fechar, eu quero fazer uma reflexão em relação a isso e é bem legal. Na verdade, eu até falei aqui um pouquinho, mas eu vou aprofundar melhor nesse assunto. E lembrando que tem aquele PDFzinho com o resumo, que é o que eu tô fazendo na minha colinha aqui nesse momento, para eu não esquecer de nada, de falar com vocês de tudo. Então vamos lá. Primeiramente, por que a gente precisa comer? Para que a gente precisa comer? Para manutenção da vida. Então, se estiver em coma, lá deitado, não tem o que, né? Não tem o que gastar energia. Quando a gente está dormindo, nosso corpo gasta energia. Ele gasta energia para o nosso coração continuar batendo, ele gasta energia para o nosso pulmão funcionar, para o nosso cérebro fazer conexões, porque nosso cérebro não para de trabalhar. Ele está ali limpando memórias que não vão ser necessárias mais. Ele está ali fazendo registros, os nossos sonhos, então a gente não para. O olho, ele movimenta, né? Então, as células estão ali a todo vapor, troca. Todo vapor não, né? Ela vai estar trabalhando um pouco menos quando a gente está acordado, numa atividade física, por exemplo. Mas elas continuam trabalhando. A nossa circulação, o nosso sangue continua circulando. E isso tudo o nosso corpo está trabalhando. E aí eu vou fazendo esse paralelo com o carro, porque eu acho bem legal e fica bem claro isso. Na hora que o carro está ali parado no sinal, talvez ele não está andando, mas não quer dizer que ele não está precisando, né, ter as combustões ali para ele continuar funcionando, para o ar-condicionado continuar ligado, para o som que você está ouvindo, para o farol que tá ligado. Então, ele continua tendo um gasto ali do combustível, só que é um gasto muito menor quando ele está numa estrada em alta velocidade, etc. Ou numa arrancada, né? Que nas arrancadas os carros gastam mais.
Inclusive os carros modernos agora, eles desligam o motor, né? Tem umas paradas assim. Então, essa primeira função básica que a gente tem, fisiologicamente falando, né, do funcionamento do nosso corpo, é a manutenção da nossa vida. Então, independente se é uma pessoa que está acamada, se é uma pessoa que está em coma, ela vai ter necessidade de se alimentar. E aí vai ser por via nasoentérica, lá pelo nariz ou pela gastro, ela vai ter que ter nutriente de qualquer forma. Independente, se ela está viva, ela precisa ter nutrientes chegando. Claro que, dependendo, se tem alguma carência de determinados nutrientes, o nosso organismo não vai funcionar do mesmo jeito. Então, fazendo um paralelo com o carro precisa do óleo, o carro precisa da água, não sei lá o quê. Então, o carro, além da gasolina, e tem várias coisas na gasolina para funcionar, ele também precisa de outros elementos, né, para o carro ter um bom funcionamento. Da mesma coisa o nosso corpo, a gente precisa da água, né, então a gente precisa se hidratar, a gente precisa ter uma fonte de carboidrato, a gente precisa ter fonte de proteína, nós precisamos ter fonte de minerais, de vitaminas e etc. Toda essa variedade de alimentos, a gente precisa disso para o nosso organismo funcionar da melhor forma possível, tá? Só que aí, às vezes, quando a gente está trabalhando com uma criança, quando é meu filho e tal, e ele não come todas as fontes de nutrientes e percebe que tem uma carência desses nutrientes no organismo da criança, esses nutrientes, né, que estão carentes, eles precisam ser repostos. Então, aí a gente vai precisar de uma suplementação, e aí vai conversar lá com o nutricionista, que ele é a melhor pessoa para te dar essas suplementações, ou um nutrólogo, para poder fazer com que essa máquina, né, esse corpo funcione da melhor forma possível, que o cérebro funcione da melhor forma possível, que o crescimento aconteça da melhor forma possível. Então, é isso que a gente tem que entender, que não é só colocar qualquer tipo de alimento que vai fazer a nossa máquina funcionar da melhor forma possível. Não. Mas, fundamentalmente, é para isso que a gente come. Né? A nossa máquina, ela funciona, ela tem o gasto dela, e aí a gente precisa desses nutrientes. A gente precisa desses nutrientes para continuar funcionando da melhor forma possível, tá? Por exemplo, ferro. Se tem uma carência de ferro, vai faltar oxigênio no meu organismo, vai faltar oxigênio no meu cérebro, vai faltar, vai ter cansaço, vão dar sinais de que algo não está legal. Então, a gente precisa desses nutrientes o tempo todo no nosso corpo. Mas não quer dizer que a criança tendo uma alimentação muito restrita, que naquele momento ele não tenha todos esses nutrientes no corpo dele. Principalmente se é uma criança que veio de amamentação. E falando em amamentação, né, a gente está no agosto dourado. E o agosto dourado não é só, né, falar que amamentar é legal. É para falar para as pessoas que as crianças precisam amamentar e as mães precisam de rede de apoio. Eu só consegui amamentar porque eu tive rede de apoio e foi fundamental. Porque quem já amamentou e tudo sabe o quanto é difícil começar, né? Alguns casos são mais fáceis, outros nem tanto. E cada um tem as suas dificuldades, mas a rede de apoio é fundamental para esse processo. Então, se são crianças que foram amamentadas, elas têm um aporte melhor, elas têm esses primeiros anos de vida, né, são fundamentais. Então, ela tem essas reservas lá no organismo dela. Agora, vamos pensar que isso se estende há muito tempo, né? A criança ela é muito restrita aos alimentos por muito tempo. E isso acaba que vai causar carências no organismo dela. Isso a longo prazo vai causar essas carências, tá bom? E sem ter essa ideia de que tem que comer todas as cores, todas as diversidades do mundo de alimentos. Não é isso, a gente tem que comer fontes diversas de nutrientes. E é para isso que eu tô falando aqui, pra gente conquistar isso nas crianças, né? Que a gente consiga conquistar isso com as nossas crianças. A outra função fisiológica perdi aqui. A outra função fisiológica da alimentação é o crescer e engordar. A gente tem esses mecanismos, a gente precisa desses mecanismos. O engordar
é porque a gente tem que ter algumas reservas de gordura, mas não quer dizer a gente ficar sobrepeso, nada disso, tá? Mas a alimentação também tem essa função. Se a gente começa, vixe, as cachorradas enlouqueceram aqui agora. Se a gente não tem reserva nenhuma de gordura, nós vamos ter sérios problemas de equilíbrio hormonal. Então a gente precisa desses nutrientes na nossa alimentação. O Carlos Gonzalez, vou ler uma citação dele aqui, tá? Nossos músculos e ossos, nosso sangue, a nossa gordura, até mesmo o nosso cabelo e as nossas unhas são fabricadas a partir do que a gente come. Então, a gente tem esse processo de fabricação, esse processo de crescimento no nosso corpo para sempre. Então, sempre o nosso cabelo está crescendo, é uns cílios que caem, cresce outro. É a pele que vai ali descamando e aí ela vai crescendo novamente. Então, a gente está constantemente nesse processo de crescimento. Mas onde que esse crescimento vai ser mais intenso? Lá na infância, lá com os bebês, com as crianças, com os adolescentes e com as mulheres grávidas que estão passando por um processo de gerar a vida. Então, ela está crescendo uma vida ali dentro dela, ela está se desenvolvendo, né? Ela está precisando criar reservas, está precisando engordar, ter reservas para quando ela for amamentar, ela ter essas reservas no corpo dela, mas que não seja em excesso, tá? Então, esse mecanismo de crescer e engordar, ele também faz parte desses mecanismos de sobrevivência da alimentação. É um dos motivos com os quais a gente alimenta. Vamos lá para o terceiro. E aí eu vou falar desses 3 básicos e vou dar uma juntada neles todos, tá? Então, a gente precisa mover, trabalhar, brincar, o que é que seja. É um movimento. Então, eu tenho aquela necessidade dos alimentos para me manter viva, para me manter sobrevivendo, basicamente, tá? A coisa funcionando no basicão mesmo, no modo sobrevivência total. E aí eu tenho a outra função, que é eu crescer e engordar. E por último é a função do me movimentar. É aquele gasto energético efetivo, aquele que a gente vê. É botar para quebrar mesmo. Então, trabalhar, brincar, fazer um exercício físico exige muita energia do nosso corpo. E aí, essa energia que a gente gera vai fazer com que a gente necessite de mais fonte de alimento. A gente vai precisar de mais fonte energética, nós vamos precisar de mais alimentos. Os atletas, por exemplo, eles comem mais porque eles têm um gasto energético muito maior que o de um advogado, por exemplo, de uma pessoa que trabalha no computador, um porteiro, uma pessoa que trabalha sentada. Um pedreiro, ele precisa de muito mais fonte de energia, muito mais alimento do que necessário, do que uma outra pessoa que trabalha sentada. Por exemplo, hoje eu fiquei o dia inteiro trabalhando sentada. A minha necessidade de nutrição foi muito menor do que um dia que eu estou no consultório. No dia que eu estou no consultório, eu vou ter mais necessidade. Então, eu vou sentir o quê? Mais fome. Porque o meu corpo está com a necessidade de... Ele precisa de mais energia. Ele precisa de mais nutrição. Então, eu vou sentir isso. O meu organismo vai dar esse sinal de que eu preciso de mais alimentos, que eu preciso disso para mim. Agora, se é um dia que eu estou mais sentada, às vezes a gente está trabalhando ali no computador, quando você assusta já tem 6 horas que você não come. Porque o seu gasto energético foi muito menor, então você não tem tanta necessidade de comer assim, do que se você tivesse muito agitado. E isso é muito variável, a gente tem que entender que isso é muito variável, que depende de pessoa para pessoa, de situação para situação. Porque, como a gente sabe, a alimentação não é só algo fisiológico, não é só algo do corpo, está diretamente ligado às nossas necessidades psicológicas. O nosso mecanismo psíquico está ligado às relações sociais, às relações de afetos que foram construídas lá na nossa infância. Então, dependendo da relação que a gente cria com os alimentos, se aquilo, além da necessidade de me nutrir fisicamente, também cumpre uma função de consolo, de aconchego, né?
Eu também, às vezes, a minha necessidade de me alimentar não é só do corpo, né? Não é só do gasto energético. É a minha necessidade de afeto, que eu encontro nos alimentos. Então, tem essas relações e por isso que é tão importante a gente saber educar uma criança em relação à alimentação. Alimentar é aprender. A gente está ensinando a criança o que é os alimentos, qual relação que se cria com os alimentos. Então, eu estou aqui aprofundando hoje nessa questão fisiológica, na função de sobrevivência da alimentação, mas é quase que impossível não fazer esse paralelo com o lado social, afetivo da alimentação, porque ele está ali muito junto, ele está muito igual, tá? E a gente tem que compreender que a alimentação, ela não é algo estático, tá? Ela muda. Então, tem dias que, às vezes, mesmo eu trabalhando ali só no computador e tal, tem dia que eu vou ter muito mais fome, eu vou ter muito mais apetite, do que, às vezes, um dia que eu tô mais ativa, porque tá muito ligado aqui também. Então, essa relação que a gente cria da criança com o alimento, nós levamos isso para a vida dela. A gente leva isso para a idade adulta. Então, às vezes, a facilidade que o adulto tem de experimentar um alimento novo, de lidar com o alimento novo, reflete tudo aquilo que ele foi lá na infância. Como que esses alimentos eram apresentados, como que a família lidava com esse alimento em relação à criança, se tinha muitas chantagens emocionais relacionadas a isso. Então, é todo um processo mesmo, tá? Não tem muita previsibilidade, né? Essa questão da alimentação e tudo. E aí, às vezes, por exemplo, o feijão, né? Mesmo que a minha necessidade de comer hoje seria maior, mas eu comi aquele feijão e talvez eu não gostei do sabor dele, pode ser que eu vou comer menos do que realmente eu teria que comer das minhas necessidades. E aí vai dar 1 hora, eu já tô com fome de novo, porque eu não comi aquele tanto que eu precisava comer para me satisfazer. Eu acabei comendo menos porque aquele alimento não me trouxe um conforto e um prazer adequado. Então acaba que eu como menos e não me sinto. Ali no momento eu até posso ter me sentido satisfeita, mas não foi o suficiente para o que o meu corpo precisava, que é uma coisa diferente da outra. Então, uma resposta interna é a gente conhecer o nosso corpo, conhecer como que funciona, o tanto de alimento que eu preciso para aquele dia, para aquele momento, para eu não ir além nem ir a menos. Isso a gente vai criando desde lá da infância. E uma das maiores heranças que a gente pode deixar para os nossos filhos é eles saber lidar com os alimentos, saber lidar com o próprio corpo, conhecer o próprio corpo, saber o momento que está satisfeito, o momento que não está, entender que não gostou daquela comida e está tudo bem não gostar daquele alimento hoje. Tem dia que realmente não está muito do jeito que a gente quer, não tem muito ali as coisas que a gente gosta de comer. Só que a gente tem uma expectativa muito alta das crianças, a gente quer que elas comam tudo e que ache tudo muito bom em que não quer ouvir um não de uma criança, né? Então vamos para o segundo tópico agora, que eu falei dessas funções básicas fisiológicas da alimentação, que é nos manter vivo, crescer, engordar e e nos movimentar, ter um nível de atividade, tá? Então basicamente são essas três. Agora, para que as crianças comem, tá? Tem essas também, mas a gente precisa discutir isso com mais profundidade, porque a gente vai perceber que as crianças elas têm uma variabilidade muito maior em relação ao apetite, ao que gosta, ao que não gosta, as quantidades de alimento. Tem dia que come muito, tem dia que come muito pouquinho, tem dia que parece que quer comer o dia inteiro, quer comer a casa inteira, tem dia que nada que oferece a criança quer. Então a criança tem essa variabilidade de aceitação dos alimentos, tanto de aceitar o alimento e comer determinado alimento, quanto de quantidade. Tem dia que come a vasilhinha e o prato cheio, tem dia que não come quase nada. Então, entender essa variabilidade da criança, né, dessa infância, é extremamente importante. Então, esse segundo tópico, eu quero falar com vocês para que as crianças comem e o quanto que elas precisam comer. Então, igual a gente, as crianças também comem para se manter vivas.
né? Igual adulto, igual todo mundo, porque o organismo da criança, ele está ali se desenvolvendo em um processo diferente da fase adulta, é diferente o processo de desenvolvimento da infância, por isso que as necessidades de alimentação, né, de suprir as necessidades nutricionais da criança é diferente do adulto, é diferente de nós. E aí, como a gente acha que é igual, como a gente acredita que as crianças têm a mesma maturidade que a gente, às vezes a gente fala isso, mas no dia a dia a gente cobra uma maturidade muito maior do que a criança é capaz de nos dar. Da mesma forma acontece a alimentação. Então tem essas variabilidades. Então ela também come para se manter viva, ela tem um mínimo ali. Então às vezes quando os médicos falam assim, deixa 3 dias sem comer que não vai morrer. Não, ele não vai morrer. Primeiro que ele vai ter uma reserva, que lembra que a função da alimentação é ter um pouco de gordura. E, gente, isso é terrível, eu não concordo com isso de forma alguma. Eu arrepio, na verdade, quando eu falo isso e nunca vou me acostumar com essa fala. Mas em que eles respaldam isso, né? Que a criança ela vai ter uma reserva de gordura, só que essa reserva de gordura é muito menor do que a do adulto, então ela se esgota com muito mais facilidade. E aí a criança já começa a consumir de massas magras, né? De outros nutrientes que não poderia estar consumindo para se manter viva, porque ela vai continuar tendo que se manter viva e acaba que alguma coisa ela vai aceitar dali a pouco, mas não necessariamente aquilo que os pais querem, aquilo que ela tem conforto para aceitar. Então pode ser até uma coisa mais saudável, mas vai ser algo que ela vai ter conforto, tá? Então isso não costuma dar muito certo, por favor, não façam isso com ninguém. E aí também pensando nessa questão do se manter viva, outra coisa que a gente tem que pensar é, cada criança, todo mundo, né? Todo mundo, a gente tem um porte físico. A gente já nasce, né, com os nossos genes. Então, se eu tenho meu pai, a minha mãe é muito alto, é muito magro e tal, provavelmente essa criança também vai ser assim. Se é muito baixinho e tudo, provavelmente os filhos também vão ser assim. Então, às vezes a gente fica achando, né, que a criança vai dar muita comida para a criança, para ela poder crescer, e tererê, e tarará. Mas a gente tem que pensar que um cachorro, né, de uma raça pequena, não é comendo mais ou menos que ele vai virar um cachorro de raça grande, né? Na verdade, isso até eu quero falar disso melhor até no próximo, tô me confundindo aqui. Mas a necessidade da criança de comer também vai variar do porte físico dessa criança. Tem crianças que são maiores, tem crianças que são menores, então tem essa variabilidade, tá? Mas elas comem ali para se manter vivos como a gente. Então elas podem, às vezes, tem dia que comer só um pouquinho, tem dia que comer mais, porque elas estão nessa variável e que isso vai entrar muito forte no fator do crescimento. Então, para crescer, as crianças comem, né? E elas crescem. Então, quanto mais crescendo as crianças estão, mais necessidade de comer elas vão ter. Vamos imaginar aqui um bebê lá na barriga da mãe, né? Ele começa com 1 grama e termina com 3 quilos. Ele cresce, assim, uma coisa estrondosa, né? De tanto que esse bebê cresce. Então, só que ali dentro do útero materno, né? Tava vindo ali os nutrientes da placenta e tal. A gente não precisava preocupar com isso e esse bebê tava crescendo demais. No primeiro ano de vida, esse bebê sai de 3 quilos para 12 quilos mais ou menos. Tem uns para mais, outros para menos. Ele cresce extraordinariamente nesse período, tá? E aí, o que a gente acha? E esse bebê, ele come, tipo, igual um adulto. Ele come pratadas. A grande maioria come muito, come muito. E aí, a gente quer, depois de 1 ano, que esse bebê continue comendo esse mesmo tanto. E sem contar, além dele engordar esse tanto de quilo, né? Ele engordou ali 9 quilos, ele ainda cresce em torno de 20 a 30 centímetros. Então, é uma explosão de crescimento. Em 1 ano e 9 meses, ele sai de 1 grama para 12 quilos. É
É extraordinário isso. E aí ele realmente vai precisar mamar muito. E é um leite extremamente gorduroso, o leite do peito, as fórmulas e tudo são extremamente calóricas, porque esse bebê precisa dessa nutrição, ele precisa disso. Então ele está crescendo. Aí o bebê fez 1 ano, ele começa a diminuir a quantidade de comida que ele come, com 2 anos ele diminui mais ainda. E aí ele começa meio que ficar estável a quantidade de comida que esse bebê come, que essa criança come. E aí vai variar na quantidade de nível de atividade, que é a outra função como a nossa, que é manter vivo, crescer e nível de atividade. É a mesma coisa, só que com uma variabilidade muito maior. Então aí, esse bebê, né, durante esse 1 ano, esse primeiro ano de vida, ele também tem picos de crescimento, ele não fica nesse crescimento extraordinário o tempo inteiro. Então a gente vai ver ali no primeiro mês, na primeira semana, ele cresce muito, aí depois ele dá uma paradinha, depois ele cresce muito. E aí a mãe vai percebendo que tem dias que esse bebê quer mamar mais do que normalmente. Ou quando começa as papinhas, aí ele tá comendo super bem, depois ele para um pouquinho, porque ele tá nesses picos de crescimento. Então ele tem essa necessidade de ficar comendo mais, de comer mais nesses períodos. E quando que isso repete? Na adolescência. Só que não é na mesma proporção do que desse primeiro ano de vida. Então, assim, que tem esses picos enormes de crescimento é no útero, no primeiro ano de vida e na adolescência. Entre esse período ali, né, a criança fez 1 ano, até uns 9, 10 anos, que começa esses estirões da adolescência, ele vai ter alguns pequenos crescimentos. E aí são aqueles dias que a criança tá com melhor, tá com mais apetite, parece que ela tá comendo um pouco mais, é aquele dia que a família fica feliz porque acha que a criança tem que comer para crescer, tem que comer, tem que comer, tem que comer para crescer. Mas nós vamos falar disso. E na verdade, essa questão da criança rejeitar às vezes a quantidade de alimento que a gente quer que ela coma, principalmente depois de 1 ano, é um mecanismo de defesa da criança. Porque se ela for aceitar tudo aquilo que os pais oferecem, 110% das crianças estariam obesas. Tá? Então, é um mecanismo de proteção. Elas não podem aceitar tudo aquilo que a gente quer que elas comam, porque elas não estão nesse crescimento mais. E o gasto energético, pensa o tanto que esse organismo precisa trabalhar para ele crescer. O tanto que essas células precisam se reproduzir. Então, é um gasto de energia enorme. A mulher mesmo na gravidez, principalmente no final da gravidez, ali, quando o bebê cresce mesmo, ela tem muito mais apetite do que nas outras fases da gravidez. Tem mulheres que têm a gravidez inteira, tem outras que menos. Mas a grande maioria tem muito apetite ali do meio para o final, assim, tem mais apetite nessa fase, que é quando o bebê está super mega desenvolvendo e tudo, aquela reprodução celular gigantesca, ele também está precisando engordar, ele está precisando criar suas bases de gordura e tudo, então ele está só crescendo. E aí a mulher vai precisar comer mais, porque foi uma necessidade do corpo dela, tá? E aí a outra função é o movimento das crianças, né? As crianças pulam, correm, se movimentam, o tempo inteiro se movimentando. Só que a gente tem que pensar que uma criança, ela carrega ali 15 quilos, 12 quilos, né? Nós adultos carregamos 50, 60, 70, 100 quilos. Então, o gasto energético que a gente tem, às vezes, para ir ali no supermercado, principalmente agora na pandemia, né? Equipa tudo e tal, vai no supermercado, faz as compras, volta, arruma todas as compras, guarda. A gente fica o quê? Esgotado. Por quê? A gente carrega muito mais peso, né? É muito mais difícil. Vamos pensar um caminhão. Um caminhão, ele precisa de muito mais combustível do que um carro de passeio. Por quê? É muito maior. Então, ele precisa de mais nutriente. O gasto energético dele para se locomover é muito maior do que de uma criança. Uma criança, se sai correndo, ele nem anda, né? O menino nem anda, corre. E pode ter certeza que ele vai estar muito menos cansado do que você. Você vai no supermercado, faz aquela feira, depois toma aquele banho, não sei o quê, você senta no sofá e fala, nossa, eu tô morta. Morri. Por isso, porque a gente precisa, de muito mais trabalho para nos locomover. A criança não, ela é levinha.
Ela não tem todo esse trabalho. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, esse menino corre pra lá, corre pra cá, não sei o quê. Na hora de comer, não come nada, não sei como é que tem energia. Porque ele tá comendo tanto que ele precisa, tá? Então, são essas 3 também da criança. Mas eu quero que vocês percebam por que eu quis fazer, né? Falar do geral. Então, a gente come, né? No quesito sobrevivência. Atenção, porque eu tô só nesse quadradinho da sobrevivência, da alimentação. Porque para que a gente come para sobreviver, né? Assim, então, tem para nos manter vivo, para ter o nosso gasto energético ali nos movimentar e para a gente crescer e engordar. E a criança também, esses mesmos, para manter ela viva, para ter o gasto energético e também para crescer, principalmente para crescer, tá? A criança engorda quando realmente a quantidade de alimento que ela come é muito além do gasto energético dela. Mas geralmente essa questão de crescimento para a criança é muito forte. Mas eu quero que você entenda a diferença, é porque o nosso, ele costuma se manter, é mais estável, tá? É mais estável. E o da criança, ele tem uma instabilidade, uma variabilidade muito, muito maior do que nós adultos. A criança, ela tem dia que ela está crescendo mais, tem dia que ela não está crescendo nada. Tem dia que ela está muito mais agitada, tem dia que ela está menos agitada. Mas esse fator que faz ter essa variável de apetite é o crescimento, tá? E aí, mais ou menos para finalizar, né? E aí, quem tiver aí, se quiser ir dando uma ideia aí para a senha do PDF que eu vou mandar lá no canal do Telegram. Então, se tem alguém aí que ainda não tá lá no canal do Telegram, vai depois que acabar a live. Comer para viver ou viver para comer, né? Quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? Aquela ideia, né? Então, a gente come para viver ou vive para comer. Talvez com tudo que eu já falei aqui hoje, e se alguém quiser escrever aí, já sabe essa resposta, né? Que eu acho que esse raciocínio que eu fui trazendo, isso às vezes vai mexendo com alguns conceitos que a gente tem na nossa cabeça. Mas é muito comum, né, a gente escutar e falar: fulano, ó Pedrinho, você tem que comer para você crescer, ficar forte e tal. Ou não é assim. Não é assim que a banda toca. Entende que se eu der muita comida para um cachorrinho maltês, ele não vai virar um São Bernardo. Entende isso? Não é porque a gente dá muita comida para uma criança que ela vai ter 2 metros de altura. E aí meio que a gente vai colocando isso na cabecinha deles e na nossa. Inconscientemente isso é muito forte na gente. Então a gente come por uma necessidade interna e não por algo que vai acontecer. O São Bernardo, gente, aquele cachorro Beethoven, lembra aquele filme? É muito da nossa infância, assim, da maioria das pessoas que estão aqui. Aprender para comer. Show, Ju. Gostei. Então, o que realmente acontece é que a criança come porque está crescendo. A gente come porque está gastando energia. Então, foi como eu falei, como eu passei o dia inteiro no computador, eu não tive aquela tanta necessidade de comer, eu não tive tanto apetite, nossa, eu preciso ir ali comer. Agora, se eu estou o dia inteiro na piscina, eu vou sair da piscina, nossa, eu preciso comer que eu tô com fome demais e não sei o que e tal. Por quê? Eu tive um gasto energético e aí o meu organismo entendeu, ela precisa repor. Ela precisa continuar tendo energia, então, bora comer. Entende que esse papel é inverso? E aí, quando esse papel começa a se tornar de fora para dentro, tipo, eu preciso comer, sem o meu corpo. Por isso que é importante a gente perceber o corpo. E aí, quando a gente trata a alimentação infantil, a gente tem que ensinar a criança a entender os sinais do próprio corpo dela. Entender quando ela está com fome, entender quando ela está satisfeita, entender os mecanismos, os sinais que o próprio corpo dela dá. É importante que a gente ensine isso para as crianças. E aí, na hora que a gente fica lotando a barriga dela, deixando ela comer qualquer hora, isso não acontece.
Então a gente precisa ensinar ela a identificar esses sinais, porque a gente vai levando isso para nossa vida. A gente leva isso para nossa vida. E aí vem os fatores psicológicos. Ai, às vezes a gente nem tá com fome, mas deixa eu comer esse chocolate, deixa eu comer esse biscoito. Às vezes começa a comer por uma compulsão em comer e não por uma necessidade. E aí que vem o processo de engordar, de ficar acima do peso. É só por isso que isso acontece? Não, não é só por isso. Mas geralmente, por que é tão difícil às vezes fazer uma dieta? Porque às vezes a gente come muito além do que a gente precisa. Tá ali a sobremesa. Ao invés de comer um pedaço, a gente quer comer outro porque a gente quer mais fonte de prazer. E às vezes essa necessidade do prazer, essa necessidade de sentir aquele bem-estar do alimento, está muito mais relacionado a uma carência afetiva, a algo que às vezes foi ensinado lá na infância. Não, não chora não, toma aqui esse pirulito. A gente vai lá vacinar a criança, o que o povo dá? Pirulito. Não, não chora não, toma aqui esse pirulito. Olha o que o vovô comprou para você, o que a vovó comprou para você, isso e isso. Então vai relacionando a criança a esse alimento, a afeto. E aí a gente vai crescendo com essa referência de que o alimento, ele serve para nutrir fisiologicamente e também para nutrir de afeto, sendo que afeto é pessoal, né? Afeto são as nossas relações interpessoais. E a alimentação, ela tem essa troca de afeto, né? Na hora que vai lá na casa da mãe, da avó, e aí faz aquela comida gostosa, faz aquela coisa que gosta para você. Tudo bem, isso é afeto, isso é uma forma de afeto, mas não é a única. Abraço é afeto, né? Palavras doces, palavras de ir para frente, de às vezes determinados puxões de orelhas. Isso também é afeto e não só alimentação. E aí a gente vai criando essa relação errônea com os alimentos e acaba passando isso para a criança. Então a criança, ela não tem que comer para ela crescer. Ela come mais ou menos dependendo do processo de crescimento que ela estiver, dependendo do nível de atividade que ela tiver, tá? Então a história é mais ou menos essa. Obviamente que existem diversas histórias, diversas dificuldades, diversas necessidades, tá? Isso tem os biotipos, né? Como eu falei, cada um tem seu genótipo. Tem gente que vai ser mais alto, tem gente que vai ser mais baixo, tem gente que vai ser mais magrinho, tem gente que já vai ser mais gordinho, mesmo às vezes comendo pouco, né? Faz muita reserva. E isso... E é assim, as pessoas são assim. Tem crianças que vão ter mais necessidade de comer, tem crianças que vão ter menos necessidade de comer. A ideia é a gente respeitar a criança, respeitar quando ela já não quer mais, tá? Não ficar inventando história para ela comer mais, porque você quer ver ela raspando um prato, como uma colherada pro papai, como uma colherada pra mamãe. Ai, deixa eu comer na frente da televisão, que assim ele come melhor. Quando a nossa crença é comer melhor, é comer tudo, tudo bem. Aí vai dar certo. Mas quando a gente entende que comer melhor é a criança entender qual que é a relação dela com os alimentos. Para que serve a nutrição? Para que ela vai comer? Para que ela vai se nutrir? Para que isso acontece? A coisa muda de figura. A relação de pai, mãe e criança, ela fica muito mais respeitosa e ela traz muito mais resultados. Muito mais resultados. Porque eu falo, a gente não tem que pensar só no prato raspado de hoje. Só no prato raspado de todo dia. A gente tem que pensar que relação é essa meu filho vai ter lá na frente quando eu não fizer mais as comidas para ele. Quando a escolha do que comer vai ser só dele e não minha. Aí a gente vai lá e faz aquelas pizzas de couve-flor, não sei o quê, cheio de perequetá, lá. O que eu tô ensinando pro meu filho? Comer pizza. Eu não tô ensinando ele a comer couve-flor. Tô ensinando ele a comer pizza. Vai chegar lá na frente, você acha que ele vai fazer pizza de couve-flor? Não vai. Ele vai pedir, vai ligar lá pro Telepizza Mangabeiras. Eu não sei o número de copo, porque eu não tive infância em BH. Mas quem teve infância em BH sabe até a musiquinha. Vai ligar e vai pedir uma pizza. Ele não vai fazer a pizza de couve-flor. Pode ser que até quando ele tiver lá uns 30 anos e tal, ele vai até fazer. Mas da adolescência pra frente, ele não vai fazer isso. Tá? Então a gente tem que mudar
essa relação, tá? Então, assim, reflitam sobre isso, compartilha com quem vocês quiserem compartilhar essa informação. Para quem tá aqui ainda, eu não sei se vocês estão sabendo, eu vou fazer a Semana Paz na Mesa. Vai ser do dia 10 a 14 de agosto, tá? Imperdível, gente. Vai ter vídeo, vai ter live, vai ter meus PDFzinhos. Tô trabalhando muito, estudando muito, vai ter supervisão aberta. Vou pegar 2 alunas lá, 3281. Eu não sei nem cantar a música, né? Tem que chamar alguém aqui para cantar. Telepizza Mangabeira, escada de 7. Autonomia com qualidade nas escolhas. Exatamente. Autonomia com qualidade nas escolhas. Excelente, Ju. É isso. E a semana, deixa eu voltar aqui, a Semana Paz na Mesa. O link tá lá na minha bio, mas é semanapazamesa.pratinhofeliz.com.br, porque tem que se inscrever, tá? Tem que deixar seu e-mail lá, porque eu vou mandar todos os links dos vídeos, as coisas, tudo que tiver, eu vou mandar lá pelo e-mail e pelo canal do Telegram também. Então, vocês têm que estar com o e-mail para receber o link e tem que estar lá no canal do Telegram para receber mais informações. Por exemplo, os PDFs eu só vou mandar lá no Telegram, tá? Então, compartilha isso com a galera aí que vocês acham precisar, TOs, quem tiver aí, compartilha, porque informação nunca é demais e vai ser gratuito, gente. Gratuito, online, não tem desculpa para não assistir. Uma semana de muito conteúdo e eu acho que o mais rico de tudo, tá tudo, né? Os vídeos estão muito bacanas, as supervisões, gente. Vou pegar 2 casos de alunas para poder abrir aqui e conversar sobre eles com vocês, tá bom? Então chama a galera. A senha, vou salvar aqui agora, ó. Como é que é? Hashtag aprender para comer. Deixa eu ver aqui, salvar como. Rapidinho, deixa eu tirar o celular aqui um pouquinho para eu conseguir enxergar. Salvar como. PDF. Opções. Gente, a gente faz as coisas, né? Vou fazer aqui na hora, ó. Hashtag. Porque o dia que eu fiz a senha antes, esqueci depois, aprender para comer. Nome gigante, né? E pior que eu não vejo, tomara que seja certo. Aprender para comer. Daqui a pouquinho tá lá no Telegram. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ótima semana. Obrigada pela presença. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, que já começa a Semana Paz na Mesa, mas vai ter a nossa live aqui do mesmo jeito. Compromisso é compromisso. Beijo. Oi, antes de você encerrar esse vídeo, lembra de curtir, compartilhar com quem você acha que pode usufruir muito bem dessa informação que você acabou de assistir. Se inscreva, ative o sininho. Eu quero você em todos os meus vídeos. E quer comentar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Deixa lá seu comentário que eu vou adorar te responder. Tchau, tchau.